O aliado mais leal de Putin na Europa está prestes a cair. Viktor Orbán, que governou a Hungria com mão de ferro por 16 anos, paralisando a União Europeia por dentro, agora enfrenta a maior crise de sua carreira. Manifestantes o aguardam em cada cidade que visita. Em Szombathely, eles encerraram seu comício. Reinhard Kanyza vaiaram a mídia de propaganda russa. Deixe-me dar as boas-vindas à propaganda russa aqui em Kiskunlachaza. Obrigado por virem e aproveitem a liberdade aqui na Hungria e também a mudança de regime. Obrigado. Na Avenida Andrássy, em Budapeste, centenas de milhares formaram um rio de humanidade de 1 milha de comprimento. A multidão abafou seu comício com gritos de "Russos, vão para casa!". As mesmas palavras gritadas aos tanques soviéticos em 1956, lançadas ao próprio primeiro-ministro 70 anos depois. Reinhard Kanyza, o líder da oposição, subiu ao palco e apontou para uma equipe de propaganda russa. A multidão vaiou-os e gritou: "Mudança de regime!", e a eleição está a apenas 2 dias de distância. Na Avenida Andrássy, em Budapeste, 350 mil pessoas formaram um rio de humanidade de 1 milha de comprimento. Nas pesquisas, Orbán está atrás por 19 pontos. Entre os eleitores com menos de 30 anos, o apoio ao seu partido caiu para menos de 10%. E seu desafiante é alguém que veio de dentro do próprio partido, que detonou o sistema por dentro, Péter Magyar. Em 2 dias, a Hungria vai às urnas, e o que sair não decidirá apenas o destino de um primeiro-ministro, mas o futuro da última fortaleza estratégica do Kremlin no coração da Europa, o maior bloqueio interno da UE e o futuro democrático do continente. Para entender como Orbán transformou a Hungria, é preciso voltar a 2010. Quando ele chegou ao poder com uma supermaioria, seu primeiro movimento foi mudar a Constituição. Depois, ele redesenhou os distritos eleitorais, concentrando eleitores da oposição em grandes circunscrições urbanas, enquanto criava menores rurais para os redutos do Fidesz. Em 2014, ele controlava 70% do parlamento, com menos de 45% dos votos. Ele capturou o judiciário, transformou a mídia em uma máquina de propaganda controlada centralmente, expurgou instituições acadêmicas e fez tudo isso à vista de todos sem perder a adesão à União Europeia enquanto recebia bilhões em fundos da União Europeia. Mas a ação mais controversa de Orbán veio na política externa, e o nome dessa ação é Vladimir Putin. Após a Rússia invadir a Ucrânia, Orbán sabotou sistematicamente os esforços da União Europeia para sancionar Moscou. Ele vetou o envio de armas para a Ucrânia, bloqueou o processo de adesão de Kiev à União Europeia, manteve como refém um empréstimo de 90 bilhões de euros da União Europeia. Em troca, continuou o fluxo de petróleo russo através do oleoduto Druzhba. Críticos dizem claramente que Orbán representa os interesses da Rússia dentro da União Europeia, e os cartazes de campanha revelam a profundidade dessa relação. Os cartazes eleitorais de Orbán usam o retrato de Zelensky, retratando-o como líder do lobby da guerra pedindo dinheiro. A mensagem da campanha é clara: ou eu ou a guerra, apresentando a Ucrânia como uma ameaça, a União Europeia como inimiga e a paz com a Rússia como a única opção. E em março, algo surgiu que escureceu ainda mais o quadro. Redes de bots russos foram pegas espalhando notícias falsas nas redes sociais húngaras. Conteúdo: plano de assassinato contra Orbán, Ucrânia manipulando as eleições húngaras. A Político identificou a operação como uma campanha doppelganger ligada ao Kremlin. No dia 15 de março, o feriado nacional que comemora a Revolução de 1848, Magyar subiu ao palco e acusou Orbán de traição. Ele está convidando agentes russos para interferir na eleição. A Hungria se rebelou contra os Habsburgos em 1848, contra os soviéticos em 1956, agora contra as conexões do próprio primeiro-ministro com o Kremlin. E a conexão com Putin não se limita à política externa. A dimensão econômica é ainda mais profunda. A família de Orbán e seu círculo íntimo acumularam uma riqueza extraordinária ao longo de 16 anos. Contratos estatais foram sistematicamente direcionados para empresas ligadas ao Fidesz. Fundos da União Europeia, bilhões de euros em fundos estruturais fluindo anualmente para a Hungria, foram canalizados para o círculo íntimo de Orbán. O documentário investigativo pré-eleitoral da DW expôs o império imobiliário oculto da família Orbán. A Comissão da União Europeia congelou bilhões em fundos alocados à Hungria devido à corrupção, mas nem isso conseguiu parar Orbán. E os laços econômicos da Rússia alimentam essa estrutura de corrupção. A energia russa barata é o combustível para a narrativa de Orbán de que nós protegemos você. A expansão da usina nuclear de Paks foi para Rosatom da Rússia, e a Hungria continua sendo o parceiro comercial mais leal do Kremlin na Europa. A história de Péter Magyar parece um thriller político.
Um homem do círculo íntimo do Fidesz, sua ex-esposa, Judith Varga, foi ministra da Justiça de Orbán. No início de 2024, um escândalo mudou tudo. O perdão presidencial de um ajudante condenado de um pedófilo provocou uma explosão pública. A ministra da Justiça Varga renunciou. O presidente Novak renunciou. E Magyar divulgou a gravação de áudio, Varga confessando interferência em um grande caso de corrupção. O homem que conhecia melhor a cozinha do Fidesz abriu suas portas ao público. Em poucos meses, Magyar fundou o partido Tisza e obteve 30% nas eleições para o Parlamento Europeu de 2024, partindo do zero. Ele conseguiu o que nenhum partido de oposição havia conseguido em 16 anos: unificar a oposição fragmentada sob um único teto. Partidos menores se afastaram um por um, retirando seus candidatos em favor de Tisza, criando uma frente unida sem precedentes contra o Fidesz pela primeira vez. Magyar fez isso jogando exatamente o oposto do manual de Orbán. Orbán vem de medo, guerra, migrantes, ameaça da União Europeia. Magyar vem de esperança, anticorrupção, integração na União Europeia, reconstrução dos serviços públicos. Orbán controla a mídia estatal. Magyar alcança as pessoas diretamente através das redes sociais, transmitindo comícios ao vivo, respondendo às decisões do governo em poucas horas. A rapidez de Magyar colocou a máquina de propaganda de Orbán em uma posição permanentemente reativa. Pela primeira vez, o Fidesz não consegue controlar a agenda da campanha, sendo forçado a lutar em um terreno escolhido pelo oponente, e as ruas estão falando. Em 15 de março, quando a Hungria comemora a Revolução de 1848, ambos os lados trouxeram centenas de milhares de apoiadores para as ruas. Fidesz reuniu-se em frente ao parlamento, mas a marcha da Avenida Andrássy de Tista estabeleceu um recorde com um rio de humanidade de 1 milha de comprimento. Fontes próximas ao político relataram mais de 350 mil participantes. Até os próprios números do Fidesz mostraram que a multidão deles estava atrás da de Tista. E a demografia dessas multidões é o pior pesadelo de Orbán. Entre os eleitores com menos de 30 anos, o apoio ao Fidesz caiu para menos de 10%. A narrativa de medo de Orbán, a guerra está chegando, os migrantes estão chegando, a UE vai nos engolir, não encontra ressonância com a geração jovem. Esta geração, criada nas redes sociais, não assiste à TV estatal. Eles seguem as transmissões ao vivo de Magyar, compartilham conteúdo do Tista no TikTok e Instagram. Todo o controle midiático de Orbán, televisão, jornais, rádio, não consegue alcançar esta geração. O muro de propaganda construído ao longo de 16 anos está sendo completamente contornado pela geração digital. Ainda mais impressionante é a transformação em pequenas cidades. Kaposvár, uma cidade conservadora que votou no Fidesz por mais de 30 anos, foi preenchida pelo comício de Magyar no início de abril. Szombathely, Győr, Nagykanizsa, cidades consideradas redutos do Fidesz, estão tremendo uma a uma. Em todo o país, organizações voluntárias chamadas Ilhas Tista estão trabalhando em todos os 106 distritos de membro único, indo de porta em porta, treinando observadores eleitorais, preparando-se para monitorar a contagem de votos. Esta organização de base tem o potencial de quebrar o monopólio de Orbán na Hungria rural, e este é o cenário mais temido pelo Fidesz. Atrás nas pesquisas, Orbán está jogando suas últimas cartas, e a maior delas é Washington. No dia 7 de abril, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, veio a Budapeste. Ele subiu ao palco com Orbán, dizendo à multidão: "Eu amo Viktor Orbán, estamos defendendo a civilização ocidental." Ele acusou a UE de interferir nas eleições húngaras. Orbán promoveu isso como o Dia da Amizade. O secretário de Estado Rubio já havia visitado Budapeste em fevereiro. Trump apoiou Orbán abertamente. Os Estados Unidos tomarem um lado tão abertamente na eleição de um Estado-membro da União Europeia quebra normas diplomáticas. Mas para Orbán, pode ter sido sua última esperança. Mas as pesquisas não mudaram. A visita de Vance não conseguiu mudar a opinião pública húngara, porque o problema dos húngaros não é a União Europeia ou os Estados Unidos. É corrupção, custo de vida e uma economia estagnada. A inflação está alta, os custos de vida estão subindo, a economia está parada. E a riqueza acumulada pelo círculo íntimo de Orbán tornou-se grande demais para esconder bilhões fluindo de contratos estatais para empresas familiares. A visita de Vance também revelou outra coisa: a tentativa de Orbán de uma mudança estratégica. Conhecido há anos como o homem de Putin na Europa, Orbán estava sinalizando uma mudança de Moscou para Washington antes da eleição, tentando obter legitimidade com o apoio aberto de Trump. Mas os eleitores húngaros perceberam a manobra. Putin ontem, Trump hoje. A questão não é quem protege o país, mas quem está roubando. E o próprio sistema eleitoral
é a maior preocupação. Os distritos de membro único favorecem o Fidesz. Em 2014, menos de 45% dos votos resultaram em 70% dos assentos. Os votos postais da diáspora historicamente vão para o Fidesz. O documentário de março, O Preço do Voto, expôs uma investigação de 6 meses. Prefeitos do Fidesz em comunidades rurais pobres, supostamente comprando votos com dinheiro, lenha, acesso a medicamentos, até mesmo drogas sintéticas. A eleição de 2018 viu o testemunho de mais de 170 contadores de votos, documentando compra de votos, intimidação de eleitores e irregularidades de software. E se Orbán perder? Esta questão preocupa tanto o futuro da Europa quanto o da Hungria. Os quadros do Fidesz embutidos em todas as instituições não sairão da noite para o dia. Judiciário, burocracia, reguladores de mídia, inteligência, Banco Central, todos moldados à imagem de Orbán ao longo de 16 anos. Mesmo que Magyar vença, substituir esses quadros, reconstruir a independência judicial e restaurar o pluralismo da mídia levará anos. O Fidesz transformou o Estado em um Estado partidário, e converter um Estado partidário de volta em um Estado democrático é muito mais difícil do que construir um. E os cenários da noite eleitoral estão na mesa. A mídia pró-Orbán já está preparando o terreno, circulando uma narrativa de cenário Maidan apoiada pela Ucrânia. Alguns comentaristas estão debatendo cenários em que Orbán se recusa a aceitar o resultado, declara estado de emergência ou prolonga o processo por motivos de segurança eleitoral. No início de abril, ocorreu um incidente com explosivos na fronteira sérvia. O governo Orbán tentou enquadrá-lo como uma ameaça ucraniana, mas a inteligência sérvia negou o envolvimento ucraniano. Magyar chamou abertamente de operação de bandeira falsa. Eles estão fabricando uma desculpa para adiar a eleição. Ainda não há adiamento oficial, mas abrir mão de 16 anos de poder nunca foi fácil para nenhum líder autoritário. Esta eleição terá repercussões muito além de Budapeste, porque o poder de veto de Orbán em Bruxelas está paralisando as decisões mais críticas da União Europeia. Muitas decisões importantes da União Europeia exigem unanimidade, e Orbán usa esse mecanismo como uma arma para Putin. Empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, Orbán bloqueando. Sanções adicionais à Rússia, Orbán atrasando. Processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, Orbán obstruindo. Redução da dependência de petróleo e gás russos, Orbán exigindo exceções para o oleoduto Druzhba. Diplomatas em Bruxelas dizem claramente: Orbán representa os interesses russos dentro da União Europeia. Uma pedra angular da estratégia europeia de Putin está apodrecendo por dentro, paralisando o mecanismo de decisão da União Europeia através de seus próprios aliados. Orbán é o instrumento mais eficaz dessa estratégia. E esse instrumento não afeta apenas a União Europeia, mas também impacta a OTAN. Apesar de ser um aliado da OTAN, a Hungria sistematicamente mima a política da aliança em relação à Ucrânia. Orbán tentou bloquear o apoio da OTAN à Ucrânia em cúpulas, atrasou decisões de ajuda militar. Uma mudança de regime na Hungria significa que Putin perde sua voz de veto mais forte tanto na União Europeia quanto na OTAN. E o impacto direto na Ucrânia é enorme. O empréstimo bloqueado de 90 bilhões de euros poderia ser liberado. A coordenação do apoio militar da União Europeia aceleraria. O processo de adesão da Ucrânia à União Europeia ganharia impulso. No terceiro ano de guerra, isso poderia ser um ganho diplomático crítico para Kiev. A rede populista da Europa também seria abalada. Meloni na Itália, Le Pen na França, Fico na Eslováquia, Vučić na Sérvia. Orbán era a figura central dessa rede. Ele transformou Budapeste na capital não oficial do movimento populista. Sua queda enviaria uma mensagem por toda a rede. Eleições democráticas podem derrubar regimes autoritários. Em um cenário de vitória de Tisza, os bloqueios enfrentados pela Europa poderiam se abrir. Fundos congelados da União Europeia, aproximadamente 22 bilhões de euros, poderiam voltar a fluir para a Hungria. O apoio militar e financeiro à Ucrânia aceleraria. A coesão dentro da OTAN aumentaria. Orbán vinha sistematicamente atrasando as decisões da OTAN também. E a rede populista da Europa, Meloni na Itália, Le Pen na França, Fico na Eslováquia, Vučić na Sérvia, perderia seu ponto de ancoragem mais forte. Orbán era a figura central dessa rede, transformando Budapeste na capital não oficial do movimento populista. Sua queda enviaria uma mensagem a toda a rede. Eleições democráticas podem derrubar regimes autoritários. Mas é preciso cautela. Orbán perder a eleição não significa automaticamente que o sistema colapse. As estruturas do Estado profundo do Fidesz, o controle da mídia e as nomeações judiciais não mudarão da noite para o dia. A verdadeira transformação levará anos, mas o primeiro passo nas urnas, um regime de 16 anos genuinamente testado por uma eleição pela primeira vez,
é histórico por si só. Em 1956, os húngaros gritaram: "Russos, vão para casa!" para os tanques soviéticos, e o preço foi devastador. Os soviéticos esmagaram a revolução. Milhares morreram. Centenas de milhares fugiram do país. 70 anos depois, o mesmo slogan ecoa nas ruas novamente. Mas desta vez o alvo não são soldados em tanques. É o aliado mais leal do Kremlin em Bruxelas. 16 anos de poder, instituições estatais capturadas, mídia silenciada, sistema eleitoral manipulado, judiciário controlado, fundos da União Europeia saqueados, tudo construído para proteger Orbán. Mas as ruas estão falando. Pequenas cidades estão mudando. A geração jovem quer um futuro diferente em 90%. Faltam 2 dias. No domingo, a Hungria vai às urnas. E o que surgir não determinará apenas o destino de um primeiro-ministro, mas moldará o futuro da última fortaleza estratégica de Putin na Europa, o maior bloqueio no mecanismo de decisão da União Europeia, o veto mais desconfortável da OTAN e o futuro democrático de um continente. Em 1956, os húngaros perderam. Em 2 dias eles podem vencer, mas desta vez não com armas, com as urnas. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.